Olá, seja muito bem-vindo ao canal ICA Eternamente. Eu sou o pastor Paulo Palhano e você está no Café com o Pastor. Quero já agradecer a você a bondade de estar nos ouvindo e pedir a você a gentileza, se você gostar dessa mensagem, desse podcast, desse áudio, de você compartilhar com as pessoas que você julga importante que elas escutem. O texto que nós vamos fazer a nossa reflexão hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 20. É um texto um pouquinho longo, mas vai ser importante para a nossa reflexão. Diz assim: Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Muito bem. O livro de Deuteronômio, na verdade os livros desde o final, do meio, ali para o final do livro do Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio, são livros que tratam do comportamento, né, que deveria permear o povo de Israel na saída do Egito para a Terra Prometida. Esse povo, o povo de Israel, os filhos de Israel, descendentes diretos de Abraão, Isaque, Jacó. Depois de Jacó, com seus 12 filhos, por um período de fome, eles entraram com um grupo de 70 pessoas no Egito. José, numa providência divina, se tornou o grão-vizir, né, o primeiro-ministro, a pessoa mais importante do Egito, depois da pessoa do faraó. E José fez uma administração absolutamente exemplar ali no Egito, na época das vacas gordas, não é? Literalmente, ele acumulou riquezas para os egípcios, para os faraós, para os poderosos, e na época da vaca magra, ele conseguiu que aquela riqueza que tinha sido acumulada se multiplicasse na lei da procura e da oferta. E esse povo, que chegou ali num grupo de 70 pessoas, fugidos da fome, os filhos de Israel, ficaram 430, 440 anos no Egito, tornando-se uma nação com mais de 2 milhões de pessoas, e por conta de Moisés eles saíram na direção da terra prometida, a terra que Abraão já tinha ido, a terra de Canaã. E o comportamento desse povo tinha que ser um comportamento diferente dos povos pagãos que habitavam a terra de Canaã. Em tudo eles tinham que ser diferentes, na roupa, no corte do cabelo, na alimentação, no comportamento moral, no comportamento espiritual, enfim. Em tudo o povo de Israel deveria ser diferente, porque era o povo que iria trazer o Messias a este mundo. E a lei foi dada pelo Senhor a Moisés, a gente chama a lei de Moisés, na verdade a lei é do Senhor, que foi dada a Moisés para que Moisés passasse para o povo. E nesse texto específico aqui do livro de Deuteronômio, há algo inusitado. O povo de Israel tinha que guerrear contra as nações vizinhas. As guerras sempre foram, digamos assim, presentes na vida dos povos. Não há como a gente imaginar os povos, a história, contar a história dos povos, dos gregos, dos egípcios, dos fenícios, dos babilônicos, dos hebreus, sem falar das guerras. E aqui nesse texto em especial, Moisés dá uma orientação ao povo para quando esse povo tivesse que ir à guerra. E a primeira orientação é que o povo não deveria temer.
Se o povo estava com o Senhor, o povo não deveria temer. Se eles iam para a batalha em nome do Senhor, eles iriam ter a vitória. E aí, o sacerdote, ele tinha a missão, não é, de animar o coração do povo para a batalha. E eu quero aqui animar o seu coração, como sacerdote, animar o seu coração. Estamos vivendo dias extremamente difíceis por conta dessa pandemia, por conta desse Covid, por conta dessa insanidade de governadores mandando as pessoas ficarem trancadas, fazendo toque de recolher e todas essas insanidades que a gente sabe que não tem absolutamente nenhum efeito, não é, de benefício para a vida da população. Pelo contrário, as pessoas estão apavoradas. Mas eu quero dar a você a palavra do sacerdote. A palavra é: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Então eu quero dar essa palavra para animar o seu coração. Nós estamos vivendo uma batalha, uma grande guerra que não é somente contra um vírus, é uma batalha espiritual. Há uma batalha espiritual, existem forças espirituais por trás de tudo isso que nós estamos vivenciando. E a minha palavra para você é que você não tema, é que se foi o Senhor quem lhe chamou, se você está ao lado do Senhor, se o Senhor está ao seu lado, meu querido, minha querida, você certamente vai experimentar a vitória que vem do Senhor. Tá certo? Eu não estou fazendo isso aqui para fazer média com você, nem trazendo um discurso de prosperidade e vitória fácil, não. É uma palavra realmente para animar o seu coração, para que você confie no Senhor. Muito bem. Mas aí tem um fato interessante que os oficiais, não é, antes de irem para a batalha, eles tinham que fazer uma seleção de quem ia para a batalha. E dentre os requisitos para essa seleção, havia algumas categorias de homens que não deveriam ir para a batalha. Primeiro, é aquele homem que fez uma casa, mas que ele não consagrou a casa dele ao Senhor. A lei dizia então o seguinte: não vá para a batalha, porque você pode morrer na batalha. E olha, o Senhor Deus tinha falado na vitória, mas um ou outro pode morrer na batalha. Mas o povo experimentaria a vitória. Agora, nesse caso, o homem que tinha uma casa, ou seja, que tinha uma pendência na vida, ele tinha que voltar, não podia ir para a batalha. Se tivesse uma pendência de uma casa nova que não foi consagrada ao Senhor, ele tinha que voltar. A segunda categoria era o homem que tinha plantado uma vinha. E digamos que a guerra tivesse estourado exatamente na época da colheita, e ele não teve tempo de colher, então a lei dizia o seguinte: não vá para a guerra, não vá para a batalha, volte e colha o seu fruto da sua vinha. O outro era o homem que se casou, ou que estava noivo de uma mulher, de uma moça, não tinha se casado com ela ainda, não tinha tido as bodas, não tinha tido a lua de mel. Esse também não deveria ir para a batalha. Então, essas três categorias não deveriam ir para a batalha, por uma questão contingencial da vida, ok? Mas agora tem uma outra categoria, e essa talvez seja a mais forte e a mais importante de eu falar aqui nessa oportunidade. Qual o homem medroso e de coração tímido? Em outras traduções diz assim: aquele que está com medo ou angustiado. E o texto diz assim: se você estiver assim, vá para casa antes que você amedronte mais alguém. Nós estamos vivendo dias onde alguns estão amedrontados e estão amedrontando outras pessoas. A minha palavra para você é: anime o seu coração. Não seja você aquele que está abatido e não seja você aquele que vai se deixar abater pelo abatimento do outro. Entende? Não se deixe abater pelo abatimento do outro. Não seja você aquele que está abatido e que vai provocar angústia e abatimento no seu irmão, e também não seja você a pessoa que vai ser abatida ou angustiada por alguém que está com o coração abatido ou angustiado. Porque aqui nós estamos diante de um ciclo vicioso, perverso, danoso. Então, pessoas que estão assim não podem ir para a batalha. A batalha é para quem está com a fé.
com o coração alegre, com o coração disposto, com o coração confiante. Porque são esses que estão com o coração confiante, que estão 100% focados naquele episódio da vitória, são esses os que vão trazer a vitória para o seu povo. Portanto, a minha palavra para você, nesse nosso Café com o Pastor, é, primeiro, não tenha medo de ir para a batalha. Segundo, se você tem questões que não pode enfrentar a batalha, que não pode ir para a batalha, fique em casa, se tranquilize, fique em paz. Mas se você é dos que estão no grupo, você está no grupo daqueles que estão angustiados, daqueles que estão com o coração tímido, não contamine o coração de ninguém e não deixe o seu coração ser contaminado. Se você vai para a batalha, vá na certeza de que você vai trazer a sua vitória em nome de Jesus. Portanto, essa é a minha palavra para você nesses tempos difíceis. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Deus lhe dê ousadia, fé, para continuar acreditando contra a própria esperança. Saiba de uma coisa, do nosso lado está o general que nunca perdeu uma batalha. E se nós estamos com ele, não importa quem está do outro lado. Que o Senhor Deus abençoe você, que o Senhor Deus abençoe a sua família e até o nosso próximo Café com o Pastor.